Boa tarde! Vamos esperar aqui um pouquinho as pessoas entrarem. Eu acabei de encerrar a constelação em grupo online nas águas. Doutora Sabrina, seja bem-vinda. Uma live surpresa. Aí eu saí do nosso encontro de constelação online. Avisei lá no grupo agora, você viu? Nós acabamos agora a constelação online em grupo. E aí eu dei uma energizada aqui, fiz um chá e falei, não aguentei, vou no Instagram, gente, eu fico com muita saudade de vocês. E aí eu tava no Zoom, vocês não estavam lá, e eu vim aqui dar um beijo em vocês. Aí eu avisei lá no grupo que eu estaria aqui. Dani, querida, constelação familiar em Poá, é a Dani, gente. Eu compro meus bonequinhos na água, viu, meninas do curso de formação? Eu compro com a Dani. Esses aqui, ó. Deixa eu pegar. Esses bonitinhos. Ludmila, seja bem-vinda. Nós demos uma mini palestra agora no nosso grupo de constelação online, em grupo na água, sobre a energia feminina, masculina e a sexualidade, como eles atuam, né? E foi muito bacana e as meninas ficaram pedindo mais, pedindo pra gente disponibilizar isso. E eu acabei trazendo um outro conteúdo em cima disso, que é o conteúdo do labirinto que a gente tem dentro da gente. E aí eu me lembrei, quando eu estava no meu processo do despertar da consciência, né? Quando eu estava no meu processo evolutivo, quando eu comecei, eu encontrava muitas pessoas que me diziam o seguinte, psicólogos, né? Todos os movimentos que eu ia diziam o seguinte para mim, falavam o seguinte, Bé, olha para dentro, né? Então, você ia meditar. Gente, eu sou muito polêmica e eu não vou deixar de ser polêmica, né? Eu tenho uma base muito forte, eu tenho credos muito forte, eu acredito, porque eu me tornei, eu passei por este caminho, hoje eu cheguei. Eu construí, eu ensino vocês, eu trago muito para vocês, né? A construção do ser. Qual é o meu objetivo aqui com vocês? É que vocês consigam construir o ser, trazer para vocês algo tão específico que vocês consigam construir algo permanente. Eu não tô aqui para falar palavras de motivação, né, de incentivo. Para isso você tem os eventos, você vai lá naquela palestra, escuta a pessoa gritando 10 horas seguidas na sua mente, você sai de lá achando que você é a Mulher Maravilha, o super-homem, que você vai construir um mundo, aquilo dura uma certa quantidade de horas, depois passa. E você volta para viver a mesma vida com os mesmos problemas, agora muito pior, porque você não conseguiu fazer porra nenhuma com aquilo. Então, além de tudo, você é uma merda, porque você achou que você ia virar o super-homem e você não voou. Pelo menos foi assim comigo. Eu sou humana. Grande parte de vocês acredito que também sejam. Acredito que também sejam. Então, a gente deve ter alguma coisa em comum. Mas eu também descobri que tem um outro caminho. Mas existem algumas regras. Parte disso tudo que eu acabei de dizer agora é assim mesmo. Por exemplo, você tem todas as respostas? Sim. Algumas coisas só você pode fazer por você mesmo? Sim. Algumas portas só podem ser abertas por você mesmo? Sim. Mas outras coisas você precisa de ajuda. E eu não tô falando de muleta, de bengala. Eu estou falando de uma bazuca. Eu estou falando de alguém chegar na sua vida
de você pegar uma bazuca do lado interno, arrebentar uma porta e alguém tá do lado de fora com uma outra bazuca, arrebentar a porta e fazer isso aqui, ó. E tirar você ali de dentro. Porque o que acontece? Nós estamos... A pessoa fala, olha pra dentro. Gente, o seu olho, ele faz isso. Ele não faz esse movimento. É um cego guiando outro cego. É por isso que a gente precisa de um mestre. É por isso que a gente precisa de um professor. E é por isso que a gente precisa de vários professores no decorrer da nossa vida. É por isso que você não tem um professor que te acompanha a vida inteira, não. O único professor que te acompanha a vida inteira é sua mãe e seu pai. Você tá no CA, você tem um professor. Você tem na primeira série, você tem um professor. Você tá na segunda série, você tem um professor. Você tá na terceira, você tem outro professor. Por quê? Porque são etapas que você vai vencendo. Você é um só. Você é um só. Você vai ficar olhando pra dentro, olhando... Primeiro que você não consegue olhar, mas digamos que você olhou. Quem é que vai te dizer, opa, vem cá, sobe o degrau, aqui tem uma outra... Se você tá olhando pra dentro, que horas você vai olhar pra fora? Que você vai ver outras perspectivas? Bel, onde que você quer chegar com esse discurso todo? Que você precisa de terapeuta. Que você precisa de terapia. E eu tô falando isso pra você porque ontem eu postei um vídeo aqui no IGTV dizendo do método que eu desenvolvi da constelação na água, método Isabel Moura, e eu recebi 1 milhão de mensagens de outros terapeutas. E quem fez a formação, quem faz as formações comigo, quem é formado pelo meu método sabe o quanto eu digo isso. Todo terapeuta precisa de um terapeuta. Todo terapeuta precisa de um terapeuta. Todo terapeuta precisa de um terapeuta. Ninguém é grande o suficiente. Nenhuma ilha vive sozinho. Até em uma ilha existe vida. Você sempre tem mais a aprender. Só o imperfeito evolui. Muita gente pergunta, por que eu preciso de terapia? Porque você não pode olhar para dentro, porque você já está dentro. Mas aqui dentro é um labirinto em que eu não posso entrar para você. Eu estou do lado de fora. Quem vai percorrer este labirinto é você. Só que não é um labirinto. Que você está dentro, quem é que vai te guiar? E quem é que vai, quando necessário, pegar a bazuca, pá! Para fazer isso. Eu dei uma aula aqui uma vez, porque eu não faço live, tá, gente? Isso aqui é aula. Pega papel e caneta, anota. E eu disse o seguinte: existem 1000 vozes dentro de você. Toda vez que você tem uma indecisão, são as 1000 vozes. Todo antepassado que já viveu na sua vida deixou em você uma voz, um imprint, uma personalidade. É uma voz. Tá? Pegar o conteúdo aqui, ó. Níveis de identidade. São níveis de identidade. Dentro de você existem vários níveis de identidade. Toda vez que você tem uma indecisão na sua vida, é um nível desse de identidade. Então, nós estamos aqui. Você tem uma indecisão. São níveis de identidade. São essas energias. Elas estão lutando. E o que acontece com você quando
quando isso está acontecendo, sua energia está... você tem uma decisão para tomar. E o que está acontecendo com você neste momento? Sua energia está se esvaindo. Na sua indecisão. Bel, mas então o que eu faço? Eu decido por A ou eu decido por B? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Porque se isso é uma indecisão, se você tem vários níveis de identidade dentro de você, quem me acompanha, quem assiste as minhas aulas, sabem do que eu tô falando. Eu tô falando das 1000 vozes que ecoam dentro de você o tempo inteiro. Porque você tem memória celular, você tem memória genética, memória emocional de todo mundo que viveu dentro de você. Se você não for entregando os pacotinhos dos seus antepassados, da sua mãe, do seu pai, dos seus avós, daquilo que já foi... das 1000 vozes, se você já não começou a construir dentro de você o seu ser, o autodomínio de quem você é, daquele carro que parou, que é a vida, do carro que você vai pilotar, quem vai dirigir o carro da sua vida, se você ainda não começou esse processo, se você tá na indecisão, se você tá nesse conflito, esvaindo energia, você tá esgotado. Você tá numa vida escassa, vazia, cansada, com aquela dor, aquele sono, aquele cansaço. Na indecisão, você não vai nem para A nem para B. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que escolher C. Mas, Bel, como eu faço isso? Se eu já não conseguia decidir entre A e B, você vai colocar C? Sim. O que é que a constelação familiar faz? Ela inclui. O que ela faz? Ela dá um lugar. É a unificação. É a unificação. Ela une. Você é um ser só. A indecisão são níveis de identidade, certo? É energia lutando, você se perdendo. Mas ela pode ser unificada. E é olhar para dentro. É sair do labirinto. Você transita por este labirinto. Você está dentro de você, mas você é guiado por alguém aqui fora. Ai, meu Deus, espera aí, que eu acho vocês. Você transita por este labirinto. Se vocês tiverem dúvida do que eu tô falando, tem um pontinho de interrogação aqui embaixo e vocês fazem as perguntas aqui. Ok? Podem ir deixando pergunta, tá, gente? Não é uma live que eu fico falando sozinha, não. Vocês podem interagir. Podem ir perguntando aqui, conforme forem chegando as perguntas, eu vou respondendo quem tiver dúvida. Se não tiver dúvida, quando eu terminar de falar aqui, eu já encerro. Se estiver fazendo sentido para vocês, vão clicando aí no coração. São 1000 vozes dentro da sua cabeça. Vai pela direita, vai pela esquerda, dorme mais um pouco, acorda, faço o curso, não faço. Vou nesse emprego, não vou, compro uma bolsa, não compro, caso, descaso. De onde vêm essas vozes? Como é feita essa construção? Isso é meu, isso não é do meu pai, é da minha mãe? Como que você faz esse discernimento? Eu tô na minha energia, eu tô na feminina, eu tô na masculina. Por que eu preciso de terapia? Porque eu tenho o meu próprio labirinto. Eu transito por ele o tempo todo, mas eu não dou conta de me tirar dali. Ninguém dá. Ninguém dá. Se você conhece alguém que é iluminado, se não for Buda, né? Que aí tudo bem, né? Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer essas pessoas.
Eu, Isabel, mas, né? Quem sabe? É por isso. Agora, se a sua vida tá tudo bem, se você, né, tá ok, não tem mais pra onde expandir, não tem mais pra onde crescer e tá tudo bem também. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Há tempo para todas as coisas. Ah, que coisa maravilhosa. Há tempo para todas as coisas. O meu tempo chegou, graças a Deus. Porque senão ia chegar nos 200 quilos. Porque no 125 eu cheguei. 125 quilos eu cheguei. Né? Depressão profunda, eu cheguei. Infelicidade extrema, eu cheguei. 5 abortos, eu cheguei. Ter que pedir dinheiro pro marido para comprar uma calcinha, eu cheguei. Isso aqui é a realização de um sonho. Uma profissão que eu amo, uma missão de vida. Isso aqui, hoje é a realização de um sonho. Mas eu precisei de alguém para me tirar do labirinto. Que tipo de terapia? Aquela que fizer sentido para você. Aquela que tem uma bazuca suficiente para derrubar a porta. Para mim, precisou ser terapia breve. Breve, rápida, profunda, intensa. Por isso eu me adaptei à constelação familiar. E algo que eu não precisasse vender os 2 fígados. Os 2 fígados, 2 rins, né? Fígado só tem um. É isso? Não sei. Não fiz medicina, gente. Tô quase, né? Porque hoje teve fígado. Fígado é um. Cadê o rim? Rim são 2, ó. É isso. Conforme você vai se... O que é o autoconhecimento, né, pessoal? Olha para dentro que você vai encontrar o autoconhecimento. Gente, o dia que alguém conseguir olhar para dentro e encontrar autoconhecimento, vai escrever um livro, nenhum livro mais vai precisar ser escrito. Helena Blavatsky, Platão, Cícero, esse povo não precisava nem ter nascido. Se o olhar para dentro for o autoconhecimento. Olhar para dentro é um cego guiando outro cego. Você não olha para dentro. Você transita dentro de você, nos labirintos que são você, porque em você habita mais um monte de gente, um monte de identidade, um monte de labirinto. É um núcleo de informações, de emoções, de histórias, de vivências, de memórias. Quem é que vai direcionar tudo isso? Você? Pelo amor de Deus. Aí a gente não sabe por que não tem paciência com os filhos, por que não dá conta do cachorro, do papagaio, do periquito, dos filhos, do trabalho. É muita coisa. É muita coisa. A gente mal dá conta de nos mantermos no nosso próprio lugar, que já é difícil pra caramba. Que já é difícil pra caramba olhar pra nossa mãe, pro nosso pai e dizer: eu sou pequeno. Eu vou ficar aqui no meu lugar de filho, não vou me meter no casamento de vocês. Porque quando eu crescer, eu vou querer ter o meu próprio casamento. E se eu me meter no casamento de vocês, isso com 2 anos, 3 anos de idade. Quando eu crescer lá nos 30, eu não vou conseguir estar disponível para um casamento. Você deu conta de fazer isso? Ou seu casamento hoje é um caos, você está no segundo casamento, se separando, seus filhos já estão repetindo o padrão. Então, gente, a gente já não dá conta nem de o básico inicial é se manter no nosso lugar. Ou então vamos pegar mais leve. Nos mantermos no nosso lugar como pais.
Olhar para os nossos filhos e dizer: eu sou grande, você é pequeno. Daqui, deste lugar, eu dou conta. E não permitir que eles tomem o nosso lugar. Não querer ser igual, porque os pais são grandes, os filhos são pequenos. Os pais dão, os filhos recebem. Ponto. Acabou. Filho não é amigo de pai. Pai não é amigo de filho. Porque amigo, os filhos têm um monte. Quando eles precisarem de pais, se você for amigo dos seus filhos, eles não terão pais. Eles terão amigos. Quem é que vai ter uma bazuca do outro lado te esperando? É, gente. Você sabe qual que é a diferença de algo superficial para algo profundo? Isso fez grande diferença na minha vida. Eu falei para vocês da motivação, né? Da gente ir nesses treinamentos de fim de semana, ir lá, escutar aquele monte de palestra e aquele povo falando que fez isso, que leu tal livro, e você tem tudo que você precisa, e você vai conseguir, e nananã, e aí você sai de lá o super-homem, a Mulher Maravilha, e você vai voar, e você vai conseguir superpoderes, e você vai construir, e nananã. E aí passa aquela empolgação e você não voou. E agora eu não voei? Eu continuo mesmo? Só que eu sei que é possível, todo mundo, imagino que todo mundo voou e eu não voei. Por quê? Porque aquilo foi uma informação superficial. Aquilo foi uma terapia, nem chama de terapia, é um processo de autodesenvolvimento, que tá na moda, de autoconhecimento superficial. E aí você acha que você não precisa mais de terapia, nem de um processo como uma constelação familiar, porque você já fez um teste lá de personalidade. Sabe qual é a diferença disso para algo profundo? É o rito. É o rito de conhecimento. É a profundidade. Lembra que eu falei que não existe o olhar para dentro, mas o estar dentro? A constelação familiar na água pega você, enfia você dentro em um tal nível, de uma tal maneira que você sente em cada célula do seu corpo. E se for a dor, pela última vez. E a solução surge. Constelação familiar faz milagre? Sim. Porque aquilo que a alma vê, ela não pode desver. Aquilo para o qual você dá um lugar, você deu um lugar. Compreende? A profundidade é a diferença. A profundidade é a diferença do incentivo e da motivação. É isso que eu queria dizer para vocês aqui hoje. Semana que vem, quinta-feira, nós temos de novo constelação familiar online em grupo. Eu espero vocês. Não é no Instagram.
É numa sala fechada, particular, gratuita. Para quem quiser participar, manda mensagem inbox, tá bom? Para mim, que eu adiciono vocês no grupo. Um beijo, espero que tenha feito sentido para vocês. Se vocês gostaram, clica no coração, manda essa live para mais pessoas e um beijo. Eu tô sumida, gente, porque eu tô atendendo muito e tá uma correria, mas eu amo vocês, tá bom? Um beijo enorme. Tchau!